Olha só, até o momento, vamos voltar agora, né, com a nossa segunda aula. Até o momento, nós tínhamos estudado só sobre os verbos regulares, que são aqueles que modificam só a sua parte final quando eles são conjugados, tá? Como, por exemplo, o verbo canto, né? Eu canto, tu cantas. O CANT, ele sempre fica da mesma forma. Vamos estudar agora os verbos irregulares, que são aqueles que fazem a sua própria regra. Eles fazem a regra deles. Então, não existe assim uma forma que o verbo se mantém para ser conjugado. A gente pode ter uma letra que vem outra letra diferente, em outra conjugação, e aí como é que a gente vai saber colocar isso na nossa cabeça? Através da prática. Quanto mais nós praticarmos a conjugação desses verbos, mais nós vamos saber como escrevê-los. E não adianta eu dizer para vocês que existe uma regra, existe uma dica, existe uma fórmula para a gente aprender. Não tem outra forma que não seja estudando. Então vamos lá para o livro de língua portuguesa, falar um pouquinho sobre os verbos irregulares. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que cara é essa, Sofia? Parece que tá brava. Que foi? Fale comigo. Não, Ah, agora eu vi um professor. sorriso, até que enfim. Sei que tava com raiva de mim. Vamos lá. Não, professor, não acredito. Todo mundo tá acompanhando aí? Sim, Todo mundo tá conseguindo ver? sim. Maravilha. Então, verbos irregulares. Leia. Sofia, leia aí o que esse menino tá falando. Verbo irregular. Eu soube que animais inspiram a invenção de robôs. Então, veja que tem uma palavra em destaque aí. Soube. Eu soube que animais inspiram a invenção de robôs. Ou seja, robôs são criados, não é, de acordo com as ações dos animais. Mas a palavra em destaque aí é o soube, que vem de qual verbo? Soube. Existe o verbo souber? Soube vem de qual verbo? Não, Qual é o verbo infinitivo, a sua forma inicial do verbo soube? saber. Saber. Veja aí, olha só que diferença. Saber, quando é conjugado no presente do modo indicativo, não, no pretérito, não é? Do primeira pessoa do pretérito do indicativo, fica soube. Eu soube. Aí tem muitas crianças que, quando estão aprendendo a falar, ao invés de falar soube, diz assim, eu sabeu, não é? Ou eu subi. Porque eles não têm essa percepção que nós temos da conjugação verbal. Muitas das vezes nós mesmos até nos confundimos na hora de fazermos a conjugação. Por quê? Porque o verbo saber é um verbo irregular, tá? E ele tem a própria forma dele de se conjugar. Então veja, verbo irregular é aquele que se modifica no começo da palavra quando é conjugado, tá? O verbo irregular não modifica o começo da palavra, mas o verbo regular não modifica o começo, ele permanece da mesma forma. Mas o verbo irregular, ele modifica sim, e aí dá um nó na nossa cabeça. Então, exemplo, o verbo saber, ele pode ser eu sei, ele pode ser eu soube, ele pode ser eu saberei, ele pode ser tu sabes, tá? Então, ele se modifica, não permanece sempre da mesma forma. Compare a conjugação do verbo cantar com o verbo irregular saber. Veja que o começo de cantar permanece sempre cante, C-A-N-T. Vejam aí. Tem aí o presente do indicativo e tem o pretérito perfeito. Então, eu vou ler o presente do indicativo, vocês leem o pretérito perfeito. Pode ser? Então, vamos lá. Eu vou ler primeiro. Eu canto, tu cantas, ele ou ela canta. Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Pretérito perfeito, leiam aí. Eu cantei,
Vai. Tu. Cantastes, ele ou ela cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles ou elas cantaram. Eles ou elas cantaram. Então, veja, aí nesses verbos aí, vocês vão perceber que o CANT, ele sempre se repete, tá? É muito fácil conjugar um verbo assim, não é? Sim ou não? Porque, dependentemente da pessoa, do tempo e do modo, não é? A forma inicial permanece a mesma. Diferente disso, acontece com os verbos irregulares. Vou falar agora para vocês os verbos irregulares. Eu vou falar o presente e o indicativo e vocês vão falar o pretérito perfeito. Vamos lá. Do verbo saber. Eu sei, tu sabes, ele ou ela sabe. Nós sabemos, vós sabeis, eles ou elas sabem. Vamos para o pretérito perfeito aí. Eu Soube, tu soubes, ele ou ela soubestes, tu soubeste. soubeste, ele ou ela soubeste, não soube, nós soubemos, vós soubestes, eles ou elas souberam. Então, veja que, olha só a diferença de sei para souberam, por exemplo. O verbo mudou aí totalmente no início, tá? Então, essa é a diferença dos verbos regulares e irregulares. Para descobrir se o verbo é irregular, conjugamos no presente e no pretérito do indicativo. Caso haja alteração no começo da palavra, este é um verbo irregular, como nós vimos aí. No caso de canto, no caso do verbo cantar, não houve alteração, então ele é um verbo regular. No caso do verbo saber, houve alteração, então ele é um verbo irregular. Vamos lá para a página 139, que eu quero ver agora vocês conjugando verbos irregulares. Vamos lá. Primeiro de tudo, número 1. Vamos descobrir quais verbos aí eles são irregulares, que se modificam a sua forma inicial. Deixa eu abrir meu livro aqui. Tá bom? Primeiro verbo que nós temos aí é o verbo fiz. Vamos conjugar. Eu, no presente, eu faço. Eu fiz, não, fiz é passado. Eu faço, tu fazes, ele ou ela faz. Tá havendo mudança aí no verbo? Deixa eu escrever para ficar melhor. Eu faço, com C cedilha. Tu fazes, ele ou ela faz. Agora vamos para o pretérito, por exemplo. Eu fiz, tu fizestes, ele ou ela fez. Houve mudança aí? Ou permaneceu sempre da mesma forma? Houve mudança. Houve mudança. Então, quer dizer que o verbo fiz é um verbo irregular. Circulem aí o verbo fiz. Houve mudança no início. Ó. Teve uma conjugação que foi escrita com C cedilha, outra foi escrita com Z. Não permaneceu da mesma forma. O verbo cantará. Cantará. Vamos no presente, não é? Eu cantarei, tu cantarás, nós cantaremos. Não, A forma... pessoal, Oi. uma pergunta. Cantará. Cantará, bota cantará, cantarei, cantarás e cantaremos. Tudo termina com R. Mas não, a gente não tem que olhar a terminação, a gente tem que olhar o início. O início é sempre igual? Sim. É o mesmo? Sim. Isso significa que o verbo cantar, não é? Que está conjugado aqui como cantará, ele é um verbo regular. Então, a gente não vai circular ele, tá? Se nós percebemos que o início é parecido, ele não é um verbo irregular, ele é um verbo regular, tá? Vamos para o próximo.
meço, que vem do verbo medir. Vamos lá. Eu meço, tu medes, ele ou ela mede. Agora vamos para o pretérito. Eu medi, vós medistes. Tem alguma diferença aí ou o verbo no início é sempre da mesma forma? É sempre da mesma forma. E esse ser cedilho, o que ele está fazendo aqui? Ah, é diferente. Olha só, quando entrou o ser cedilha aí, ó, o verbo não permaneceu. Apesar de os outros terem o MED, sempre, não é? Quando foi para a primeira pessoa do presente, do indicativo, ficou meço com o ser cedilha. Então, não, ele não permaneceu da mesma forma. Se ele não permaneceu da mesma forma, é um verbo irregular. E se é um verbo irregular, nós trocamos. Nós circulamos aí, ok? O próximo, perco, que vem do verbo perder. Eu perco, tu perdes, ele ou ela perde, nós perdemos, vós perdeis. Houve aí alguma alteração? Não. Prestem atenção aí, se tudo aí foi colocado com P-E-R-D. Todos Não, foram colocados? professor. Não, Perco, tá com Olha C. aqui, ó, o Czinho bonitinho aqui, tá? O que ele vem fazer aqui? Ele vem modificar o início do verbo, tá? Então, perco e perdes, mudou. Se mudou, é irregular. Vamos circular isso também. Próximo verbo, escreveu. Vamos lá, vamos conjugar comigo. Eu escrevi, tu. Tu fica como? Escrevestes. Ele ou ela escreveu. Nós escrevemos. Pessoal, continuou da mesma forma? Não. Presta atenção. Continuou da mesma forma o início. Eu estou falando do início. Ou modificou? Até a letra R. Não modificou. Houve alguma modificação aí na conjugação? Não. não, Gente, não fiquem falando ao acaso. Preste atenção no que vocês estão falando. Houve alguma modificação? não. Não houve. Se não houve modificação, então é um verbo regular. A gente não vai circular ele. Próximo verbo é o verbo vendi, tá? Eu vendi. Me ajudem aí. Tu vendestes. Ele ou ela vem? Ele ou ela vem? Vendeu. Esse é o passado, né? Nós vendemos. Vós vendestes. Ele ou ela venderam. Não é? Vendemos. Agora vamos lá. O início do verbo sofreu alguma alteração? Não, Até a letra D teve alguma alteração? não, Não. Então, nesse caso, também é um verbo o quê? Regular ou irregular? regular. Regular, porque não sofre alteração. Não vamos circular o verbo vendi também. Peço. Peço é igual meço. Eu peço, tu pedes, ele ou ela pede, nós pedimos, vós pedis, e assim por diante. Houve alteração no início do verbo? Sim, Qual foi a alteração que houve? C cedilha. O C cedilha bonitinho que entrou aí, ó, e trocou aí o início do verbo pedir, quando está na primeira pessoa do presente, eu peço. Então, vamos circular o peço aí também.
Então, vamos lá. Agora, temos o verbo nadou. Não é? No pretérito. Eu nadei. Tu nadastes. Ele ou ela nadou. Nós nadamos. Nós nadávamos. Vós nadáveis. E por aí por diante. Nadáveis. Vós nadáveis. Vós nadastes. Uhum. Houve alguma alteração aí? Não. No início do verbo? Não. Não houve alteração. Significa que ele é um verbo regular ou irregular? Regular. Regular. Não vai sofrer alteração. Não vai circular aí no texto. Qual é o próximo? Presenteio. Eu Presente. presenteio. Tu presenteias. Ele ou ela presenteia. Que eu não vou conjugar esse verbo todinho desse tamanho. Tá? Mas aqui, ó, até a letra T. Tá certo. Até a letra T. Houve alguma alteração até a letra T? Não. Não houve Não. alteração. É um verbo regular ou irregular? Regular. Regular. Não vai circular. Amaste. Eu Amaste. amei. Eu amei. Tu amastes. Ele ou ela amou. Amor. Nós amamos. Espera aí, só um minutinho. Nós amamos. Estou me confundindo. Vós amastes. Amastes. Eles ou elas amaram. Pergunta. Houve alguma alteração aí no início? Não. Houve ou não houve? Do verbo amar? Não. Não. Também não é um verbo que a gente vai circular, porque ele é um verbo regular. Como professor? É Oi. regular ou regular? Ele é regular. Ele sempre se mantém da mesma forma, tá? Pularemos. Nós pularemos. Vós pulareis. Eles pularão. Olha aí. Purão. Houve alteração? Professor, Não. Oi, Marília. eu vou ter que sair da reunião, porque minha mãe vai fazer uma ligação. Ok, mas depois você assiste a parte que você perdeu do vídeo. Houve alguma alteração Tá bom. aí, pessoal, no início do verbo? Não. Não. Então, nesse caso, ele também é um verbo regular. Confiram aí o que a gente circulou. Fiz, meço, perco, soube e peço. Os outros são verbos regulares. Ok? Uhum. Agora elabore uma frase com um dos verbos que você circulou. Vai, Sofia. Só Escolha vai pegar um deles ou vai ser, ter que ser todos? Um deles. E vamos elaborar uma frase. Eu fiz a atividade de casa. Eu fiz a atividade de casa. Ágata, sua vez. Com um dos verbos que você circulou. Eles amaram a surpresa. Como? Como é? Eles amaram a surpresa. Mas onde tem o verbo amaram aí? Que você circulou? Você circulou o verbo amaram?
Tem que ser com um dos verbos que foram circulados. Eu fiz. Não, fiz, Sofia já falou. Peraí. A Agatha tá com a câmerazinha desligada, mas tá prestando atenção na aula ou tá voando? Eu acho que tô voando. Eu percebi já. Eu peço Eu peço um beijo um beijo da minha mãe. da minha mãe. Isso mesmo. Número 2. Complete as frases com os verbos indicados em parênteses. Tá? E o tempo também. Não é só o verbo, nós temos que prestar atenção no verbo e no tempo. Então, vai ser uma de cada vez, tá? Então, o verbo é o verbo trazer e está no pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, no passado, tá? Verbo trazer no passado. Você trazer o CD que eu te pedi não vai ficar trazer. Vai ficar como? Você... Trouxe. Como? Trouxe. Correto, você trouxe. Olha só a diferença. Sai de trazer e vai para trouxe. Modificou a estrutura do verbo? No início, modificou. O próximo agora, letra B. Na letra B é o verbo poder, tá? No pretérito perfeito indicativo, ou seja, poder no passado, tá? Desculpe, mas eu não poder ir à sua festa ontem. Como é que o verbo poder vai ficar conjugado nesse caso? Desculpa, eu não pude. Não, pera, desculpa, mas eu pude. Mas eu não Pude. pude, olha só. Saiu de poder e fui para pude. Modificou o início do verbo? Pudim. É, quase pudim. Sim. Modificou o início do verbo? Sim. Sim. Agora temos aí o verbo dizer no presente do indicativo, tá? O momento que acontece agora. Eu sempre dizer a verdade. Como é que vai ficar o verbo dizer aí? Disse. Eu disse é passado. Eu quero no presente. Eu sempre... Algo que acontece agora. Digo. Eu sempre digo. Isso. Ele perde esse Z aí, ó, do verbo dizer, e fica com um G. Ah, tá. Eu sempre digo a verdade, tá? Agora, Agatha, eu quero que você me responda, porque a Sofia tá aí disparada nas respostas. É com você agora. Vamos para o verbo cobrir. Não, porque depois, quando eu vou fazer as tarefas, depois, assim, erra tudo, né? Exatamente. Vamos para o verbo cobrir no presente, o momento que acontece agora. Preste atenção na frase. Eu me cobri com grossos cobertores no inverno. Eu me Cubro. Eu me cubro. Muito bem. Então, sai de cobrir, com CO, e vai para cubro, com CU. Modificou o início do verbo, sim ou não? Sim. Sim. Agora, quem souber, fala. O verbo é querer. No pretérito perfeito, ou seja, no passado, tá? Certo. Ela querer saber o que era aquele robô. Ela o quê? Quer. Quer? Quer é presente. Eu quero Ela pretérito, passado. Ela queria saber o que era aquele robô. Essa aí que você está dizendo queria não é pretérito perfeito. É pretérito imperfeito. Vamos pensar em outra forma no passado. Ela Quer? quer é presente. Deixa eu ver. Ela queria, não é?
E aí? Professor, Ah, se eu dissesse que ela querer, o querer não se encaixa aí, não. querer, Ó, ela, queria. ela quis saber, tá? Pretérito perfeito é uma ação que foi concluída. Ela quis saber. Mudou aí o início do verbo de querer para quis? Mudou. Pergunta para vocês agora. Os verbos com os quais você completou as frases são regulares ou irregulares? Regulares? Regulares? Não, irregular. Por que são irregulares? Eles são irregulares, tá certo, mas eu quero saber por quê. Por que eles são irregulares? O que aconteceu com eles aí para a gente perceber que eles são irregulares? Eles mudaram. Depois a gente mudou o início do verbo. Mudou o quê? Mudou o quê? O início do verbo. Isso, eles são irregulares porque a gente mudou o início do verbo. O início não permaneceu da mesma forma, tá? Então, nós consideramos esses aí verbos irregulares, tá? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Na próxima aula de língua portuguesa, nós vamos estudar a conjugação do verbo irregular por, que é um dos verbos irregulares mais difíceis da gente conjugar. Mas não vai ser hoje não, tá? Vai ser na próxima aula. Então, por hoje é sol, amanhã é chuva. Para vocês, um beijo, um abraço e um queijo. E nos vemos novamente nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, amanhã. Assistam os vídeos, curtam e compartilhem, deixe seu joinha e se inscreva no meu canal. Tchau! Até amanhã. Na minha